começando mais uma live do Conde aqui, do canal do Conde no YouTube e também no Facebook. Vamos chegando pra gente comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não para de acontecer. Eu comentei há um tempo atrás, acho que uma live anterior, que o noticiário estava modorrento, né? Um noticiário, sobretudo brasileiro, sua cobertura brasileira, da grande imprensa. Como nada acontece, o Bolsonaro ele mudou o bolsonarismo, essa aberração no poder. Ele mudou o regime de compartilhamento de informação no país. Primeiro que você tem a imprensa, eu tinha dito, na época dos governos Lula e Dilma democráticos, vamos voltar antes, na época do FHC, dos governos alinhados com o mercado financeiro, etc., a imprensa mentia para proteger o governo. Ela mentia, omitia, né? Os jornais, Folha, Estadão e Globo, basicamente, né? Eles protegiam o FHC. É claro que eles deixam seus cães de guarda, os colunistas, né? Miriam Leitão, Beval Pereira, Eliane Cantanhede, essa população aí de colunistas de rabo preso, na verdade eles fazem um teatro. Eles fingem que criticam. Eles fingem que criticam o governo, na verdade não criticam nada. Eles fazem isso porque precisa. A imprensa precisa ter alguém ali que, sabe, que parece que é independente, né? É um efeito, né? É um logro aquilo ali. Porque toda a estrutura noticiosa sempre foi no sentido de proteger, por exemplo, o FHC, naquele momento. Aí, bom, ela mentia para proteger o FHC. Me acompanhe. Depois, ela passou a mentir para atacar o governo Lula, para derrubar o governo Lula sempre. Os governos Lula e Dilma. A imprensa toda em uníssono, né? É tão bonitinho, eles trabalham assim em conjunto, realmente, né? Enfim, para desestabilizar o governo, provocar a discórdia, né? O que eles fizeram com a relação entre o Cunha e a Dilma, eles foram os grandes elementos ali de provocação de um e de outro. Exatamente o contrário que eles fazem com o Rodrigo Maia e o Bolsonaro. Só esse aspecto já dá para você fazer a sua conclusão a respeito do comportamento degradado da imprensa brasileira tradicional. Mas veja porque eu vou chegar no momento em que a coisa se complica realmente. Ela mentia no governo Fernando Henrique para ajudar o governo, mentia nos governos Lula e Dilma para prejudicar o governo. Agora ela mente para si própria, porque esse governo já mente. O Bolsonaro não precisa da imprensa para mentir. Esse é um dado importante. Ele não precisa, ele mente todo dia, toda hora. A imprensa vai lá e, no fim, acaba fazendo até aquela coisa muito ingênua, né? O governo solta uma nota, a imprensa vai lá e publica como se fosse verdade. Na verdade. Então, o que acontece? Vocês me acompanharam o meu raciocínio até aqui? Fala pra mim, hein? Acompanharam direito que eu tô tentando construir aqui com vocês? Eles não precisam, esse governo já mente. E a imprensa passa a mentir para si própria. E nós estamos, em função desse rearranjo da informação e do efeito de verdade, de mentira, de factualidade e de jornalismo declaratório, tudo misturado, na verdade nós estamos num momento de colapso da informação. Então por isso que a imprensa, nessas últimas 2 semanas aí que passaram, tava modorrenta, tava assim, você não tem notícia, né? Vocês se lembram bem que 1 ano da prisão do Lula, enfim, você não tinha nada na imprensa para ver, para ler, e aí o cenário internacional foi ganhando destaque, justamente porque você não tinha nada no Brasil para observar. E aí o cenário internacional ganhou destaque, e nós estamos vendo agora, até parece brincadeira, quer dizer, prisão do Assange, golpe no Sudão, eleição do Netanyahu, a agenda internacional de repente ficou um pouco mais forte. O Chomsky falando sobre a prisão do Assange, vou falar para vocês hoje aqui. Bonsoir, Daisy de Tourbet, de Paris, de Tourbet.
Saudações a todos vocês que estão chegando aqui na live do Conde. Caras pálidas e não pálidas. É uma situação sabe, um desinteresse pela notícia. Eu tenho percebido, vocês sabem que eu trabalho diretamente com redes sociais e você teve uma queda, está no momento de queda nas redes. As pessoas estão recolhidas. Acho que está todo mundo esperando um novo apelo, digamos assim, semântico, político, para voltar enfim, aos seus bastiões aí digitais. Porque você teve uma queda, não só na blogosfera progressista, mas em toda a movimentação. Eu acho interessante, é de ciclos mesmo, né? O mundo digital é assim, ele vai por ciclos. Por exemplo, na época da eleição, estava num pico espetacular, esplendoroso. A gente fazia aqui, tinha movimentações na casa do 1 milhão de visualizações. E de acessos também ao Brasil 247, etc. Na época da eleição, na época da prisão do Lula, quando o Lula foi concedido aquele habeas corpus, também teve um pico muito grande de acesso e tráfego de internet. E agora você tem, o que acontece? O Bolsonaro com esse discurso confuso, inseguro, demonstrando imensa incapacidade, sem conseguir produzir nenhum tipo. O Bolsonaro ele está encurralado, ele não consegue produzir nenhum tipo de factoide que chame atenção. A última dele foi o Golden Shower, aquele vídeo que ele postou no Twitter. Como ficou muito chato, ele não repetiu a dose. Ele continua falando besteira para lá e para cá, mas elas já não ecoam mais. Por quê? Porque se o cara só fala besteira, se ele só diz coisa que não tem conexão com a realidade, que são absurdos, a partir de um certo momento deixa de ser notícia aquilo lá. Quer dizer, todo mundo já sabe que ele é um idiota. Então ninguém vai dar uma bola para aquilo. Então o que acontece? O governo ele vai se rarefazendo, ele vai ficando mais rarefeito, perde adesão, já não tem articulação mesmo, e nós temos um vazio também no noticiário, porque ninguém aguenta mais ficar repetindo as atrocidades, as maluquices que o Bolsonaro profere, ele, filhos, etc, etc. E aí é um momento perigoso que eu tenho que explicar para vocês, que nós temos de mobilizar também para tomar cuidado com esses contramovimentos. Essa é a live do Conde, vocês estão curtindo aqui pelo YouTube, canal do Conde, inscreva-se no canal por favor, também pelo Facebook, estamos ao vivo aqui, daqui a pouco eu vou conversar com o Rogério Skylab, depois de 2 semanas, onde o Rogério Skylab estava, por onde ele andava. Hoje a gente conversa na TV 247, ao vivo, a partir das 21 horas. Vamos voltar à resenha inicial. Essa imprensa modorrenta teve a capacidade de dizer que o Bolsonaro cumpriu 2/3 das metas dele. Eu falei isso, já falei na Super Live, hoje, na TV 247. Vou só repisar rapidinho aqui, porque eu acho importante isso, para você ver como a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo publicou isso, né, que ele cumpriu só 2/3 das promessas. Só que aí você vai ver quais são as promessas que ele cumpriu, e são, na verdade, novas promessas. É uma coisa impressionante. A Folha de São Paulo agiu como se fosse assessora de imprensa do Bolsonaro. É impressionante. O que é a promessa cumprida? Combater fraudes dos benefícios do INSS. Isso é uma promessa? Ele combateu tudo já? Uma pergunta que eu faço para vocês. É aterrorizador. E aí entra naquela coisa, a imprensa se desfazendo. Eles perderam a capacidade, inclusive, de interpretar texto e país. Falei isso para a Ombudsman lá no e-mail, não sei se ela vai me responder. Mas, por exemplo, promessa cumprida, condicionar concursos a medidas de eficiência. Isso é uma outra promessa, meu filho. Isso não é meta atingida, né? Fazer privatizações no setor de transportes. Isso é uma meta atingida do governo? Então, tem uma incompreensão muito forte no mundo da linguagem, dos próprios do jornalismo de maneira geral. É uma coisa assim assustadora, né? Eles não sabem, porque é muito fácil. Sabe o que é interessante? O jornalismo ele funciona da mesma maneira que o mercado de trabalho tradicional. Você tem o dono e você tem os funcionários. Então, para o mercado tradicional brasileiro, que é mais atrasado ainda,
né, essa coisa. A empresa brasileira é uma espécie de Havan, é uma espécie de Riachuelo, né? A Folha de São Paulo é uma Riachuelo. Por quê? Porque interessa para esses caras, na verdade, para os donos, os proprietários, donos dos meios de produção simbólica de informação, interessa que os funcionários sejam burrões, que eles sejam alienados. Isso é muito perigoso. Isso está em todos os lugares, né? Quando você prescreve, promove a independência das pessoas que estão perto de você, você causa ruído. Tem gente que não gosta disso, né? Eu acho que a situação, e é isso que o Lula promoveu no país, você tem de deixar todo mundo independente, todo mundo, ao mesmo tempo que você tem um tecido social e profissional, de agregação e transversalidade, você tem de ter autonomia das pessoas, tem de ser autônomas, sobretudo intelectualmente. Então, vocês viram o que o cara da Havan fazia? Ele fazia campanha pro Bolsonaro dentro da loja, tinha de ser obrigado a usar a camisa do Bolsonaro. É uma coisa que eu acho, se o Brasil tivesse justiça eleitoral, TSE, isso estaria já, né, teria de ser desdobrado em multa, e eu acho que em penas fortes, porque isso aí afeta profundamente a democracia. Você obrigar pessoas do seu trabalho a votarem no candidato que você quer. É o ó do borogodó, do exagero, do absurdo. Então, a imprensa funciona assim. Folha, Estadão e Globo. Os jornalistas estão lá, os caras trabalham pra caramba, trabalham mais que o horário, sempre trabalham mais, né? Eles não têm direitos, já com a reforma trabalhista já tem menos direitos ainda, funcionários desses 3 grandes veículos. E aí os caras vão lá, eles fazem, né, a matéria e tal. E aí nem sabem direito o que estão fazendo. Alguém falou pra eles que não, isso aqui é meta cumprida. Então você vai lá e diz que sim. E aí o chefe da redação aprova uma coisa daquela lá, absurda. Inacreditável dizer que o Bolsonaro cumpriu 2/3 das promessas. Não, isso é uma questão de ordem da interpretação de texto. Promessa cumprida não pode ter verbo no infinitivo, porque isso é uma outra promessa. Para com isso. Folha de São Paulo não dá. Não, eles querem que os funcionários, eles acham que os funcionários são um bando de trainees, né? É só estagiário que tem lá. Então a impressão que dá é essa. Na Folha, no Globo e no Estadão. Só tem estagiário ali. Às vezes você tem uma matéria bem feita, o cara vai lá e tal, consegue trabalhar. Mas quando é um tema sensível ao governo Bolsonaro, a mão pesada do chefe aparece. Bom, eu quero falar hoje para vocês, o Brasil tá retorcido, não tá nem distorcido, tá retorcido. A imagem que me vem do Brasil parece aquela imagem do acidente de trânsito, né? O carro ou o caminhão, você tem um engavetamento, o carro tá lá todo retorcido, estirado. Esse é o Brasil, né? Ele tá, você não consegue olhar pro país. E aí a gente tem de ver, enfim, como que a gente lida com esse tipo de situação nesse momento no Brasil. Deixa eu ler alguns comentários aqui no YouTube, coraçõezinhos chegando aqui. Daniela da Rocha Vieira, El Chapo. Eneida Posse, El Chapo é o filme a série que o Rogério Nitablian acabou de recomendar na entrevista que eu fiz com ele, no papo que eu tive com ele aqui no canal agora há pouco. Jorge Teotônio dizendo que vou assistir a live do Conde na beira do mar. Muito bom, que beleza, que beleza. Silvia Montede e a Valéria, obrigado. Osana Maria Matos, cadê os lilás, galera? A Ana Cecília Austregésilo Hereda, alô Resistência, já dei like. Deem like, inscrevam-se no canal. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Cris Souza, coraçõezinhos para todos vocês. Maria Helena Vieira, Mirtes Lacerda, Rogério Teles. A burrice dos bolsonaristas parece que está conta, que já deu conta, é isso? Jorge Teotônio Vera, verdade? Tá aqui, tem uma conversa interna aqui, não vou ler. Oi, Conde, saudações para todos vocês. Quantas fiscalizações foram efetuadas? Quantas empresas de transporte foram privatizadas? Exatamente, Ivana Mar. Ela está perguntando aqui. Olha, eu já vi matéria ruim, tá?
Mas essa da Folha de São Paulo ganhou todos os prêmios. Vai ganhar o prêmio ESSO de pior reportagem da história. Quer dizer, faz uma reportagem boa com a Patrícia Campos Melo, né, descobrindo ali todos os podres eleitorais do Brasil, e depois faz uma dessa. Gente, é falta de respeito com o funcionário do jornal. Uma matéria dessa e ser publicada. Enfim, vamos deixar isso, né? Vamos avançar, porque realmente a situação não é trivial. O Bolsonaro, a impressão que eu tenho é que ele está morrendo de medo. Todo covarde, né? Não, todo covarde não, toda pessoa que manifesta violência, tem esses pendores violentos de querer matar e não sei o que, de arrebentar, que vomita, né? Esse tipo, tem a verborragia da questão da violência, não, tem que arrebentar, matar negro, homossexual, que é o Bolsonaro, racista, né? Aquela história dele colocar o amigo dele, Capitão Negro, toda vez do lado, quieto, calado, durante a campanha e também depois da presidência, só para não ser atacado de racista, é um dos piores atos de racismo que eu já vi. Aquilo é um desrespeito mesmo. Eu não vou nem entrar no mérito desse amigo do Bolsonaro, que inclusive usa o nome dele, e foi eleito, acho que ele é deputado agora, eu não me lembro o nome desse é um capitão também, da reserva. Provavelmente ele não sabe. Mas como é que ele não sabe se ele é negro, Conde? Pô, eu fiz uma entrevista aqui com a Lia Schuckmann, que é especialista em racismo por parte dos brancos e das posições, faz pesquisa de campo a respeito de tudo isso. E nas pesquisas dela, inclusive nas pesquisas históricas sobre racismo no Brasil, você tem colocado ali, posto, quer dizer, não existe essa coisa de que só porque é o negro ou só porque é o branco, auto-identificado ou identificado socialmente como negro ou branco, que ele vai ser ou deixar de ser racista. Todos nós estamos atravessados por esse sentimento, que é um sentimento horrível, né? Mas que é parte da vida. Então você tem casais de homem negro casado com mulher branca ou vice-versa, que dentro da família você tem racismo, e você tem marcas do racismo muito fortes. Então, isso é tema para a gente discutir, isso é tema rico para a gente conversar, para entender como é que funciona, né? Como é que gira essa moenda aí do preconceito racial no Brasil e de toda sorte também. Então o Bolsonaro, veja, todo cara que tem essa tendência, que gosta de atirar, né? Gosta de arma, eles são covardes. Para começar, o cara que precisa de uma arma, ele já é covarde por excelência. Não é essa coisa da segurança, essa segurança. Não, é covarde, ele não se garante. Então ele precisa de uma arma para estar do lado dele. O Bolsonaro parece que dorme com a arma até lá no Palácio do Planalto. Então é um mundo muito... É a baixeza total da realidade que a gente vive no Brasil. Acho que assim, nunca mais a gente vai viver uma coisa dessa. Depois que a gente superar isso, certamente a gente vai ter de fazer uma pagelança no Brasil para afugentar esse tipo de persona totalmente abduzida pelo horror da humanidade, o horror máximo da humanidade. O Bolsonaro bate todos os recordes dessa coisa terrível. As pessoas não têm mais, né? Está erodindo toda a sua adesão. E aí, toda a adesão eleitoral que ele teve já está erodindo. Então, o que acontece? Como é que ele está se sentindo? Ele está com medo. Ele está morrendo de medo. Porque, inclusive, de ser descartado. E que é o que está em processo nesse momento. E o que um homem com medo faz? Bom, ele estava com medo antes também, aí ele postava besteira no Twitter. Agora ele continua dando uma declaração aqui, outra ali, mas fundamentalmente o que um cara com medo, ele recua de tudo. Por exemplo, o preço do diesel. Preço do diesel, coisa acertada. O governo dele é neoliberal, embora ele não saiba, porque ele diz que não sabe nada de economia, ele não sabe nada de nada. Mas alguém disse que aquilo poderia desencadear uma greve de caminhoneiros, e ele, porque ele também não entende disso, e ele foi lá e não deixou a Petrobras reajustar o diesel, né? E aí as ações da Petrobras caíram 32 bilhões. Essa Folha de São Paulo teve a capacidade de publicar isso, né? Teve a competência rara de publicar, porque em geral eles não publicam, não. Quando é com a Dilma, com o Lula, publicavam sempre, né? Qualquer medida
sobre diesel, sobre gasolina, que tivesse algum impacto nas ações da Petrobras, eles já publicaram. Agora no Bolsonaro eles publicaram. Então eles estão perdidos, eles não sabem mais o que fazer direito. Você tem um governo errático que não tem absolutamente noção do que fazer na governança, a imprensa também fica afetada por isso, fica sem saber também na cobertura, sem saber o que fazer. A imprensa brasileira estava acostumada a ter um governo freguês, ou inimigo, completamente inimigo, como governos Lula e Dilma, inimigo na cabeça delas, né? Inimigo na cabeça delas, porque eles são inimigo do país, a imprensa tradicional é inimiga do país, e aí quando você tem um governo soberano eleito pelo povo, e que, errando ou acertando, está lá legitimamente para produzir uma política pública, se torna inimigo da imprensa. Então foi claro, a Folha de São Paulo, Estadão e Globo, nos governos do Lula e Dilma, foram extremamente... enfim, tóxicos, foram muito agressivos com os governos Lula e Dilma. O tempo todo, a dicção, não só as notícias, não só os artigos, mas todo o regime de informação. Então eles tinham, veja, isso não é trivial, eles tinham um modus operandi, a imprensa brasileira, do ponto de vista da linguagem. É aquilo que eu falei no começo da live, na época do Fernando Henrique eles eram adesistas, né? Fingiam que às vezes criticavam aqui e ali e produziam lá o seu noticiário mentiroso, que eram as fake news daquela época, dos anos 90. As fake news eram a exclusividade da imprensa tradicional. Aí, nos governos Lula, eles fizeram um embate, né? E fiançaram a sua dicção nesse tipo de protocolo. Né? Atacar o governo Lula, atacar o governo Dilma, criminalizar a política, criminalizar a esquerda, denunciar de todas as maneiras possíveis os governos democráticos. E agora que nós temos um governo que é uma aberração da natureza, eles ficam sem saber direito o que fazer. Quer dizer, eles protegem porque é o mercado financeiro que está por trás daquilo, mas falta alguma coisa. Falta o cara fazer o teatro. Tinha de ter um ator ali na frente do governo, como foi o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Alguém com alguma performance para fingir que está governando. Tá certo? E o Bolsonaro não está conseguindo fazer isso. Ele não consegue encaixar nenhum tipo de sequência de ação positiva do governo. Não, a Folha tentou ajudar, falou que ele cumpriu 2/3 da meta, mas simplesmente não cola. Eles até esconderam a notícia, acho que de vergonha, tá? Mas já saiu na edição impressa também, agora já é tarde. Então isso está confundindo a imprensa, e a gente está tendo um marasmo, quer dizer, notícias que são repetitivas, as pessoas não têm novidade, não tem diálogo com o Congresso. Você sabe de uma coisa? Deixa eu aumentar o som aqui que eu vou falar uma coisa importante. A gente aprendeu, e tem muita gente da esquerda que age desse jeito, a gente aprendeu, pelos preconceitos múltiplos aí que são compartilhados em várias plataformas, sobretudo na imprensa tradicional, que é uma plataforma também, que o Congresso é criminoso. A gente gosta de falar, é fácil terceirizar, a culpa é do outro, né? A culpa é dele lá. A gente aprendeu a dizer isso, então a gente não dá muita bola para o Congresso. A gente não fiscaliza o nosso candidato. Isso é horrível, né? A gente não acompanha os debates. A gente não acompanha, por exemplo, tem a TV Câmara, a TV Senado. São instrumentos importantes para você acompanhar o que está acontecendo lá, ver os discursos. Tudo é muito carnavalizado, tudo é muito vulgarizado pela grande imprensa. E a gente não acompanha direito o que está rolando no Congresso. Veja, na época da Dilma Rousseff, do Lula, era só Congresso na cabeça. A imprensa tradicional ia entrevistar deputado e senador quando amanhecia o dia até escurecer. Por quê? Porque é ali que acontece o jogo político. Tá? E agora o que a gente tem? A gente tem um império da bizarrice do executivo. Né? Você tem gente que não dá entrevista, quer dizer, é um mundo totalmente retorcido. O Brasil está retorcido. Agora, só para não perder a viagem do meu argumento, naquele momento, os governos democráticos Lula e Dilma, eles iam lá no Congresso e é ali que aconteciam as coisas. Agora eles não estão indo mais porque o Congresso é uma ameaça ao Bolsonaro.
O Congresso não aceita esse jeito de governo do Bolsonaro. O Bolsonaro é desarticulado. O governo Bolsonaro é totalmente desarticulado. Até o fato de ter tantos militares, isso é extremamente ruim para o governo, porque militar não sabe negociar, meu filho. Não tem a menor proficiência para isso. O militar não foi educado para negociar nada. O militar foi educado para obedecer e mandar, e só. Mais nada. Então, dentro do governo, quer dizer, dentro das Forças Armadas funciona. No governo não funciona nada. Então você tem lideranças que são militares, major, não sei do que, tudo também da polícia militar, aposentado e tudo mais, indo para se afastando para trabalhar no governo. Você imagina o desastre. Então, Congresso ainda tem resistência a isso. Congresso é heterogêneo. Eu me nego a criminalizar o Congresso Nacional, né? Porque a chance, se você criminalizar o Congresso, se você achar que o Congresso é um lixo e sair por aí falando isso, é melhor você virar um bolsonarista. Tá certo? É melhor você virar um bolsonarista, virar um tucano de extrema direita e etc. Porque é ali que a possibilidade de acontecer através do convencimento. Mesmo um cara de extrema direita, mesmo uma bancada estranha, escrota, da bala, da Bíblia, não sei do que, eles estão expostos a uma possibilidade do contraditório, que é para isso que existe o Congresso, para isso que existe Câmara e Senado. Então, a nossa chance é essa. Por isso que a imprensa ela deixa o Rodrigo Maia de escanteio. Você vê que na época da Dilma, o Eduardo Cunha era manchete quase todo dia. Agora, o Rodrigo Maia aparece de vez em quando só, e só com matérias positivas, com manchetes positivas, de amizade dele com o Bolsonaro, foto dele com o Bolsonaro sorrindo, né? Aquela coisa, tudo bonitinho. Rodrigo Maia com o governo, com algum ministro, com Onyx Lorenzoni e tal, né? Tudo para ajudar o governo. Como eu disse em outros momentos, a imprensa tradicional, os jornalões, eles funcionam como líderes informais do governo. A Folha de São Paulo ontem se tornou praticamente assessoria de imprensa do Bolsonaro. Mas, veja, dentro de tudo isso, existe chance para alguma coisa ainda, eu posso garantir para vocês. Vamos lá, musiquinha. Ó. Vamos lá, vocês estão curtindo a live do Conde? Por favor, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhem a live. Saudações a todos vocês. Deixa eu falar um pouco sobre uma possibilidade interessante. Parece que o mundo está numa inflexão belicosa, que a gente vê a prisão do Assange realmente é um divisor de águas. É um evento, é um episódio que vai marcar para sempre a nossa, não só a história, como a nossa percepção enfim, do compartilhamento de informações no mundo todo. Eu acho que nós estamos numa crise muito, muito séria, generalizada, mas é daquelas crises que são necessárias para que a gente construa um novo mundo. Eu tenho visto muito por esse ângulo. Por exemplo, nós nunca compartilhamos tantas informações via plataformas, lives de Facebook, lives de YouTube, comentários, imprensa progressista, internet comendo solta, né? Todo mundo discutindo, todo mundo já sabendo dos interesses. Por exemplo, você não pode negar, pode ter muita gente alienada, mas isso também é um sintoma. A alienação é um efeito, é um sintoma contrastivo também. Ao passo que você tem alienação, que a gente sabe que tem uma parcela da população brasileira que está dopada, e não é nem pela Rede Globo mais, está dopada por alguma coisa que transcende aquilo que sempre nos dopou, que foi a Rede Globo de televisão, né? Com aquelas novelas e tal, você ficava lá, né? Todo dia, 6 horas por dia de frente à TV aberta. Que possibilidade de país que você tem com isso, né? A TV aberta está morrendo, os jornais tradicionais estão morrendo, não tem mais como se sustentarem, o processo ainda é agonizante, é mais longo, mas nós estamos passando por um momento que eu acho que pode ser de renascimento da civilização. Eu tenho que esperar isso para eu continuar vivendo, porque senão eu não vou me curvar ao terrorismo de Estado que se implantou no Brasil. E aí, por que eu estou dizendo isso? Justamente por causa da linguagem.
que é a minha praia, eu sou linguista, então eu fico observando essas questões do discurso, da linguagem, como eles vão acontecendo no dia a dia. E eu acho que nós estamos, por exemplo, nunca se soube tanto sobre a Venezuela. Por mais que a imprensa tradicional minta diariamente, e agora deu até um tempo e o Guaidó sumiu, né? Ninguém sabe onde está o Guaidó. Parece que ele está foragido, né? Tô brincando, mas enfim, parece que ele está foragido. Parece que ele perdeu a imunidade e nunca mais ninguém falou, né? Não vi Clóvis Rossi falar de Guaidó mais aqui no Brasil. Acho que aparentemente, parcialmente controlada a questão na Venezuela com relação a esse assédio internacional às suas riquezas e ao seu povo soberano, que não se curvou a esses interesses internacionais até agora e que são, por isso, passíveis de muita admiração, né? O Maduro já falou várias vezes, nós não somos brasileiros, não vamos deixar ninguém dar golpe aqui, né? O Brasil virou esse exemplo, esse contra-exemplo internacional de país golpista. Nós temos de amargar, agora nós temos para reverter essa imagem, vai custar muitos anos, muito tempo, muito trabalho para reverter essa imagem. Para reverter a imagem, o Guaidó tá guaidado. Maria Clara Pereira, um beijo para você. Para reverter essa imagem, a imagem da cadeira de presidente da República que o Lula deixou tinindo, brilhando, lustrosa. O mundo inteiro fala, ser presidente do Brasil... É aquela história, né? Depois do Lula foi muito difícil para Dilma, num certo sentido, embora o primeiro governo dela tenha sido muito bom, excepcional, na verdade, produziu pleno emprego, o Brasil continuou, enfim, com algumas dificuldades em função da sabotagem que ela sempre tomou por ser mulher também, né? Mas governar o país depois do Lula, putz, cara, para ninguém seria fácil. Ninguém. É aquela história, depois daquele disco dos Beatles, depois do disco branco, cara, o próximo disco, né, é impossível ser melhor. Mas eles foram lá, não sei se o branco, depois eles fizeram mais um disco, eu não conheço muito bem a história dos Beatles. Mas você entende, né? Depois de um trabalho cinematográfico espetacular, o próximo vai ser muito mais exigido. Quem assumir pilotar aquele país depois do Lula, que deixou a cadeira tinindo. Então, depois do Bolsonaro também vai ter o efeito contrário. Depois do Bolsonaro, quem sentar ali e for eleito legitimamente, não estou falando do Hamilton Mourão não, hein? Quem sentar ali também vai ter o privilégio de ser comparado com o pior presidente da história das galáxias, né? Uma coisa sem precedente no mundo. Então, a Rosana Fonseca está dizendo aqui, estamos muito quietos pro meu gosto. Eu tava achando que estava tudo muito quieto. Aquela semana em que se completou um ano da prisão política do Lula, estava tudo muito quieto, ninguém comentava nada, e eu acho que a explicação é essa, quer dizer, o governo não produz nada. Como é que você vai ter uma agenda? O Brasil vai ser tomado pela agenda internacional, porque esse governo não produz nada, só fala merda. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma notícia. Como é que vai agitar o noticiário? Como é que vai vender jornal? As pessoas não querem mais saber disso. Eu acho interessante. Porque daí você vai pra arte, você vai fazer música, que é uma coisa que eu tô sentindo nesse momento agora. Tô sentindo vontade de fazer música, que eu vou fazer o quê? Se é um governo que não tem a menor condição de você debater absolutamente nada, quer dizer, eu vou trabalhar, cuidar da minha vida. A impressão que dá, evidentemente eu tô fazendo figura de linguagem aqui com vocês, porque eu vou continuar lutando pela democracia desta maneira que eu sempre venho fazendo já há algum tempo, mas... veja, você não sai do lugar, você tem que buscar novas linguagens, tem que amplificar os temas, né? Eu acho que a arte, ela é muito bem-vinda nesse momento. Quer dizer, como é que a gente vai dobrar o Bolsonaro? Como é que a gente vai tirar esse cara do horizonte nosso, da nossa história? Com arte, com ação política, mas com arte. Porque eu acho que a política, realmente nós temos de ter humildade de entender que a linguagem política, ela também chegou num ponto de saturação. As manifestações de 2013 quiseram dizer isso. É um ponto de saturação tanto à esquerda quanto à direita. Nós temos de admitir isso de uma vez por todas. Não dá pra gente fazer frente a esse tipo... O Bolsonaro, ele representa justamente a degradação absoluta de qualquer possibilidade de debate público político. Agora, arrasta toda, quer dizer, é a imprensa que morre, é um mundo que não vai existir mais, a imprensa tradicional que morre, TV aberta que morre,
essas estruturas vão morrendo, o tipo de governança estabelecido ali também vai morrendo, hierarquizada, tudo mais. Quer dizer, tudo que foi feito de bom nos governos Lula e Dilma também vai ter que ser feito melhor ainda a partir de agora. Então acho que é hora da gente realmente arriscar e criar uma novidade, sem esquecer as coisas boas que nós vivemos no passado. Isso é muito importante. Vocês entendem essa questão? Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá tudo bem? Deixa eu ler aqui uns comentários no YouTube. Ana Delapina aqui tá no Facebook. Pessoal aqui no YouTube. Ainda bem que tem o Condinho Condão para trazer luz para nós. Maria Inês Jardim, que bonitinho. Um beijo. Conde, que é isso? Isso o quê? Kirsten Weber, isso o quê? A música? João Sardinha, Conde, amo você, velhinho. Manda uma salve aqui para Prudente Tucanistão. Presidente Prudente? Pô, eu tenho família Presidente Prudente. João Sardinha, um beijo. Valeu. Tucanistão, essa vergonha de estado aqui de São Paulo, né? E esse lado aí também é complicado. Eu não posso falar nada que o Vale do Paraíba também eu vou te contar, viu? Não é mole esse lugar aqui, atrasado. A Kátia Silene, a gente acompanha o Cobra Infernizo, incomoda o cerco e pergunto, tô fora dessa gente. Não entendi, não sei se é pra mim. Vanusa Pantaleão, será que vamos aderir ao anarquismo e não sabemos? Não, acho que a gente vai ter de produzir um modo novo de gerar política, de entrar nesse rol da democracia. Nós vamos ter de reinventar algumas coisas, não podemos ter medo disso. Maria Margarida G. Rumoser, aprendemos pela dor ou pelo amor. O brasileiro médio perdeu, não aprendeu com amor. Agora vamos amargar a dor profunda que ensina esse governo trevoso. Mirtz Lacerda, precisamos reforçar nossos políticos progressistas no Congresso. A luta está sendo dramática. Eu acho que o Congresso é o lugar da luta. O Congresso sempre foi heterogêneo, sempre teve um viés meio conservador e tudo mais, agora está um pouco pior. Mas nós temos ali muita gente boa. Quando você tem, queridos, você pode ter 513. Se você tiver 100 caras maravilhosos, inteligentes, a gente vai pra dentro, cara. Sempre foi assim na história. Você tem 500, mas se você tem 100 que tem inteligência, capacidade de articulação, pode não ter nem dinheiro, mas tem a capacidade e a identidade e a vocação para estar ali representando de fato, é uma questão de tempo que você ocupe o espaço político. Nós não podemos entregar as coisas assim de mão beijada para o poder financeiro. Esse é o ponto. Não podemos ter medo. O brasileiro ainda está com muito medo porque é através do medo que esse governo funciona. Mas acho que nós já estamos embicando para um novo momento. É bom não subestimar. É bom não subestimar a história. O que acontece no mundo, o que acontece no Brasil. Eu entendo que toda essa, eu estava dizendo da questão, por exemplo, da Venezuela, da própria questão da Previdência, das coisas, nunca se falou tanto, se discutiu tanto sobre tudo isso. Mesmo que você discuta, mesmo que você não entenda direito o que está acontecendo na Previdência, na reforma trabalhista, mas isso está furiosamente disponibilizado pelas redes sociais, pelo jornalismo independente digital, e nós temos acesso. Então eu acho que pode estar se gestando. Agora, precisa de uma... como é que eu posso dizer? Eu ia dizer liderança, eu não quero dizer liderança. Justamente é por isso que o Lula faz uma falta muito grande. Mas a gente precisa de embrear, né? A gente precisa encaminhar essas questões. Alguém precisa canalizar, vários... Mas aí são lideranças. Por exemplo, o Boulos é uma liderança para fazer isso. Agora, tem de entender que a linguagem está mudando. É por isso que o Lula realmente faz muita falta, ainda mais agora. Por quê? Porque ele é um cara que entende da mudança da linguagem. Ele sabe que a linguagem política foi saturada. Que 2013 foi um recado para isso. Ele tem consciência disso. O Lula não representa o velho. O Lula representa o contemporâneo. Aquilo que realmente se apropria do substrato político vigente para produzir novas formas de replicar a representação política. Então, é por isso que ele faz tanta falta. Mas eu acho que ele deixou a receita.
Ele deixa a receita. Não que eu ache que ele vai ficar na prisão, acho não, acho que ele vai sair e ele vai voltar. Mas mesmo saindo, ele precisa de replicadores dessa política e dessa visão que ele sempre teve pelo Brasil, no Brasil e para o Brasil. Nós temos de usar a linguagem, a Lula linguagem. Eu vou ver se eu vou cunhar algum tipo de concepção nova, porque justamente é aquela linguagem que possibilita que você produza muito sentido político, que você tenha agregação, que você tenha o povo brasileiro encarnado, incorporado, encorpando a sua fala o tempo todo. Então, nós precisamos de liderança. A Rita Brasil está dizendo aqui, nós precisamos de liderança realmente, alguém que puxe. Sempre foi assim na história. Ninguém vai assim ao léu pela sua cabeça em direção a coisa nenhuma. Foi isso que a direita organizou com as suas milícias digitais nas últimas eleições, através do WhatsApp. Então não podemos ter medo disso. Tem uma coisa que é bom a gente falar, porque isso também caracteriza aí um efeito colateral da força do Lula. Qual que é o efeito colateral do Lula? Como ele é muito forte, como ele é muito poderoso, ele inibe novas lideranças. E ele nem quer fazer isso, porque o Lula sempre quer, por exemplo, ele foi lá, quando o Boulos se lançou a presidente da República, ele foi lá, deu um abraço, um beijo no Boulos. Manuela, a mesma coisa. Então, o Lula quer que se tenha novas lideranças, só que ele não pode, o desejo dele não é mais forte do que ele próprio, porque ele inspira, né, enseja toda essa mobilização já há 40 anos do Brasil. Então não é trivial, né? Não é trivial. Hoje o Skylab, vou conversar com o Skylab depois sobre isso também, mas ele disse assim, quem é herdeiro do Lula? Quem vai ser herdeiro do Lula? Não é uma pergunta assim agressiva ao Lula, não tem nada a ver com isso, pelo contrário. É uma pergunta que nós temos de nos fazer, porque ninguém dura para sempre. E o Lula, ele já se eternizou através do seu projeto, das suas ideias, da sua política, do partido que ele construiu, de tudo que ele construiu, da sua família, dos seus filhos, etc. É evidente. Só que é preciso que a gente tenha capacidade de reproduzir também aquilo que ele deixa como ensinamento e aperfeiçoar alguns protocolos e trazer novas linguagens para a cena, novas linguagens dentro do circuito da proposição política no Brasil, da proposição estrutural. O Brasil está carente disso. O povo elegeu o Bolsonaro na rejeição à política. E quase que o Haddad levou ainda de maneira soberana essa eleição. Mas o que venceu essas eleições é a negação da política. Então é esse processo que nós temos de combater. É um processo que quase não tem face. É um processo histórico. Então a gente precisa ressignificar a política. Isso tem de ser feito por todos nós, jovens, velhos, crianças, adultos, todos da sociedade. Nós precisamos ressignificar. Existe um colapso muito grande dos sentidos. Ninguém sabe direito o que é liberdade de expressão mais, ninguém sabe direito o que é censura, ninguém sabe direito o que são direitos humanos. Ninguém tem coragem de significar alguma coisa como a política. Olha, temos que significar a política. Esse é o processo. Não dá para continuar, nem que se você for de esquerda, você tem um partido legal, se você tem projeto, se você é um puta cara decente, sem significar a política, você não vai conseguir fazer o seu projeto. Vai ficar muito problemático. Então, eu acho que o embate é na linguagem. E aí eu vou dizer pra vocês por que eu tô um pouco otimista com relação a isso. Só tá bom hoje, hein? Olha só. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Na live do Conde ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, o Rogério Teles, os bolsonaristas não resistem aos ensinamentos do competente Conde. Eles ficam excitados. Tem Bolsonaro aqui? Tem um bolsonarista aqui? Tava até com saudade, porque eles desapareceram completamente da face dessa terra. O Bolsonaro é um ser em extinção. Cadê? Eu quero achar.
Nunca mais apareceu na minha live. Apareceu um Bolsonaro aqui? Um bolsonarista? Lula, todos nós nessa live te amamos muito, nosso presidente Lula, obrigado. Se apareceu, ele fugiu, deve estar com vergonha. Rosana Maria Matos, não tem nada a ver lá nas redes sociais do governo, deixa vir ao conde os bolsonaristas que sabem aprender alguma coisa. Cadê esse bolsonarista que eu não vi ainda? Cadê o coitado? Bloqueia ele, mas quem? Quem? Cadê? Como é que é o nome dele? Tinha, sumiram. Ah, fala sério. Então, tá morrendo. Não tem mais. Bolsonaro é a negação da política. Não tem mais como ter adesista, bolsominion espalhado por aí. Isso é gravíssimo para eles. Eles estão com medo. Por isso que o Bolsonaro fez o 13º lá para Bolsa Família. Ele tá morrendo de medo. Enfim, e não é medo de deixar a presidência. O Bolsonaro, e aí eu quero que todos vocês, enfim, me digam, quer dizer, o futuro dele não é só deixar a presidência, é ser preso. O Bolsonaro é que nem o Danilo Gentili. O destino desse pessoal é prisão. Realmente a prisão desculpa, mas assim, eu não concordo com o sistema prisional. Eu sou uma pessoa que eu gosto do trabalho do Foucault com relação ao sistema prisional. A abordagem que ele tem, quer dizer, um sistema que não serve para absolutamente nada na sociedade, é só um dispositivo de vingança. Concordo com Foucault nesse sentido. Mas dadas a atual situação que nós estamos vivendo, o Bolsonaro é um que eu gostaria de ver atrás das grades, né? Os filhos também, por todos os crimes que cometeram, pelas ligações com as milícias. Então eu acho que o futuro próximo é disso que ele tem medo. Não é nem de deixar o governo, porque ele diz que não nasceu para aquilo, que aquilo é abacaxi, que ele não entende nada. Quer dizer, ele já está sainte, ele já não está entendendo mais nada. O Mourão está muito engraçado, porque o Mourão, ele já tira o corpo fora de tudo que o Bolsonaro faz. Por exemplo, o segurar o preço do diesel, o Mourão já falou para a imprensa. Foi ele. O Mourão parece aquele pichotinho que joga bola e que deda, né? O menino joga pedra na vidraça, né? Aí sai o dono da casa lá, quem foi? Aí, foi ele, né? Foi ele. O Mourão é assim, né? Tudo. Bolsonaro, quando falou aquelas declarações malucas do Bolsonaro lá, o Mourão diz assim, não foi ele, não tem nada a ver com isso. Ele já vai tirando o corpo fora. Por quê? Porque ele sabe que mais dia, menos dia, vai cair no colo dele tudo isso. E aí, na verdade, quando a gente fala de prisão, hoje é difícil porque você tem um preso político. Prisão é uma coisa, prisão política é outra. Muitos tucanos aí também, né? Tem a delação do Paulo Preto, que não sai, né? Que tá o Serra, que tá o Alckmin, que tá todo mundo ali, né? É complicado. Mas sabe por que eu não sou pessimista? Vou explicar para vocês. Eu já falei isso, vou repetir. A linguagem humana, as palavras, esse mundo, essa cadeia significante que nós produzimos todos os dias, todos nós, independente de raça, cor, classe social, esse mundo, né, a linguagem, ela é muito mais poderosa do que qualquer plataforma digital. A plataforma digital depende da linguagem. O mercado financeiro também depende da linguagem. O mercado financeiro funciona com muito boato, que é o quê? É linguagem. Então, eu entendo que nós não temos de ter medo de usarmos a linguagem em nosso favor. Isso é uma coisa que as pessoas... Isso tem a ver com a ideologia. Isso está em Althusser, de uma certa maneira, e também na análise do discurso francesa, que é a teoria linguística com a qual eu trabalho. Evidentemente, eu faço uma tese em cima das teses desses autores, que são Louis Althusser, Michel Pechet, Dominique Manguenot. E qual que é o barato nesse sentido? Nós somos, né, o povo, ele é levado a acreditar que ele não tem poder,
mas não que ele não tem poder econômico, material, ele não tem poder simbólico. O povo é levado a acreditar isso através da estrutura social institucional que foi sendo consolidada ao longo dos séculos. Então você tem a escola, você tem a polícia, você tem o Estado, você tem a igreja, são os aparelhos ideológicos de Estado que o Althusser postula, mas enfim, ele postula isso nos anos 60 e agora a gente já tem novas formas de organização. Você tem a imprensa, evidentemente, você tem a internet, você tem a rede social, e aí isso tudo, toda essa estrutura faz com que o sujeito, sobretudo o humilde, mas também os abastados, a classe média também, que é a mais burra de todas, evidentemente, nesse seio social aí, nesse tecido amplificado da sociedade, como todas as classes sociais juntas, eu estou dizendo aqui de todos nós juntos, né? Nós não temos a ousadia de usar a linguagem para ganhar espaço. Nós fazemos isso de maneira ainda muito incipiente. Quem sabe, quem gosta de usar a linguagem, e quem sabe usar a linguagem para ganhar espaço, para ganhar dinheiro, é o mercado financeiro. O mercado financeiro solta boato, sempre fez isso, para as ações subirem ou descerem e para fazerem as transações especulativas ali nas bolsas do mundo todo. Eles não têm nenhum pudor, né, de mentir, por exemplo, né? A mentira, como eu conversei com o psicanalista Antônio Teixeira, ela não é um dado concreto, palatável, palpável. A mentira é um efeito. Ela tem de estar relacionada com alguma coisa. A mentira não está no predicado, como ele diz, mas está no sujeito, em quem mente. Por exemplo, o Bolsonaro, né? Então, veja, o resto é disputa de sentido. São significantes entrelaçados que nós temos de costurar para poder produzir, para poder agregar, para poder avançar na disputa do espaço político. Quem sabe fazer isso como ninguém, nesse mundo nosso democrático, e não no mercado financeiro, é o Lula. Por isso que ele é essa ameaça tão grande, por isso que ele está proibido de falar. Porque se ele fala, ele começa a reorganizar tudo isso, porque a fala dele, inclusive, ela induz, ela é indutora, ela faz com que as pessoas... Eu estou falando estruturalmente, não estou falando nem ideologicamente. Ela assanha as pessoas a produzirem mais resistência, mais ação política. Então eu acho que nós não podemos ter medo da ação política através da linguagem. É só isso que nos interessa, a todos nós. Claro que cada um na sua, cada um faz a sua ação, temos de ter, enfim, tudo isso. Você sabe que até o domínio da rua, digamos assim, você tomar a rua, como é que você vai para a rua fazer manifestação? Através da linguagem. É isso. E se você for para a rua, você vai ter um grito de guerra, você vai ter uma palavra de ordem, você vai pedir alguma coisa, você vai fazer cartaz, você vai fazer faixa, tudo texto, tudo linguagem. Então, o que eu, como linguista, e tô nessa luta diária aqui de produzir, é usar tudo que possa ser usado do ponto de vista da linguagem. Não precisa ficar pensando concretamente nas redes sociais digitais, isso é um desdobramento. Mas o que está mais forte, o que é a estrutura que subjaz a tudo isso, é a própria linguagem humana, que está dentro de nós. Então você não precisa de nada. Você não precisa da internet, você não precisa de nada. Você precisa de você próprio, que está tudo dentro do seu cérebro, para você poder produzir a revolução. Para você produzir a revolução no bom sentido, a revolução democrática, coletiva. Então, eu acho que o Lula inspira isso. E eu acho que a gente tem de replicar essa capacidade que o Lula sempre teve de mobilizar as pessoas só com a palavra dele. É só a palavra. O Lula construiu tudo que ele construiu. Você imagina a possibilidade, você tirar 40 milhões de pessoas da pobreza com a sua capacidade retórica, com a sua capacidade de se expressar e de agregar pessoas em torno do seu projeto de país? É isso que é política. Então, a política é um tesão. A política é muito legal. A gente não pode criminalizar mais a política. E temos de usar os protocolos de produção de sentido, de enunciado político para conquistar esse espaço, evidentemente. Vocês não concordam com isso? Fala pra mim. Vamos pra música, né? Vamos pra música. E daqui a pouco... Daqui a pouco eu vou
eu vou conversar com o Rogério Skylab. Então eu tenho que tocar minha musiquinha aqui para vocês. E deixa eu colocar aqui. Você sabe que ontem eu gostei do seguinte. A minha live eu faço bastante explosão, né? Eu tento trazer. Eu não sou um cara muito controlado, vocês já perceberam isso. Mas na hora da música, eu acho tão bacana que agora a gente desacelere, né? Desacelerar, inclusive, de tudo, todas as coisas que eu falei durante a live. Para mim é importante desacelerar, que essa é a questão semiótica, né? São acelerações e desacelerações. A gente desacelera o pensamento. Então eu vou tocar para vocês o mundo está um pouco insensato. Eu vou tocar a insensatez do Tom Jobim. Vamos lá comigo. A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi fraco assim tão desalmado. Meu coração que nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Quem semeia vento diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Que linda essa canção, né? Porque quem não pede perdão não é nunca perdoado. Lindíssima canção do Tom Jobim para desacelerar os nossos corações, a nossa mente e para a gente voltar renovado aqui para a próxima live do Conde. Um beijo para todos vocês e até daqui a pouco, porque daqui a pouco eu volto com o Rogério Skylab pela TV 247. Um beijo, muito obrigado.